Olá, aqui é Ana Coé para a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 14 de fevereiro, dia 45. A nossa leitura ela se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos juntamente fazer um devocional da palavra para nos conectarmos espiritualmente com as Escrituras Sagradas, para nos fortalecermos na fé pelo ouvir da palavra. Te convido a escolher um local confortável e de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. E na autoridade do nome de Jesus, peça ao Espírito Santo que transbordem os nossos corações, tornando-os ensináveis, para que possamos receber as revelações da leitura de hoje. Amém e amém. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações diárias. Antigo Testamento, Êxodo, capítulo 37. Bezalel fez também a arca de madeira de acácia, de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 de altura. Ele revestiu de ouro puro por dentro e por fora, e pôs um remate de ouro ao redor. Fundiu para ela 4 argolas de ouro e fixou-as nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Fez também cabos grossos de madeira de acácia e os revestiu de ouro. Passou os cabos pelas argolas nos lados da arca, para que ela pudesse ser carregada por meio deles. Fez também o propiciatório de ouro puro, de 1,10 m de comprimento e 66 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro, nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade de outra parte, de uma só peça com o propiciatório. Fez os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam de frente, um para o outro, olhando para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acácia, tinha um comprimento de 88 centímetros, a largura de 44 centímetros e a altura de 66 centímetros. Revestiu-a de ouro puro e pôs um remate de ouro ao redor. Também lhe fez uma borda ao redor da largura de 4 dedos e pôs um remate ao redor da borda. Também fez 4 argolas de ouro e fixou-as nos 4 cantos que estavam nos 4 pés da mesa. Perto da borda estavam as argolas, como lugares para os cabos, para carregar a mesa. Fez os cabos de madeira de acácia e revestiu-os de ouro, para que a mesa pudesse ser carregada por meio deles. Também fez de ouro puro os utensílios que deveriam estar sobre a mesa, os seus pratos, os seus recipientes para incenso, e as suas jarras, e as suas taças em que seriam oferecidas as libações. Fez também o candelabro de ouro puro e de ouro batido fez. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos lados do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Uma haste havia 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Na outra haste havia 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do candelabro. Mas no candelabro mesmo havia 4 cálices, com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Havia uma maçaneta sobre 2 hastes que saíam dele, e ainda uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saíam dele, e ainda mais uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saíam dele. Assim se fez com 6 hastes que saíam do candelabro. As maçanetas e as hastes do candelabro formaram uma só obra batida de ouro puro. Fez também as 7 lâmpadas do candelabro, as suas tesouras de cortar pavios e os seus apagadores eram de ouro puro.
Com 34 quilos de ouro puro, se fez candelabro, com todos os seus utensílios. Fez de madeira de acácia o altar do incenso. Era quadrado, tendo 45 centímetros de comprimento e 45 de largura. A altura era de 90 centímetros. Os chifres formavam uma só peça com ele. Revestiu de ouro puro a parte superior, as paredes ao redor dos chifres. Pôs também um remate de ouro ao redor. Fez também 2 argolas de ouro. Colocou-as debaixo do remate, de ambos os lados. Por essas argolas foram passados os cabos para que se pudesse levar ao altar. Fez esses cabos de madeira de acácia revestindo de ouro. Fez também um óleo sagrado para unção e incenso aromático puro, segundo a arte do perfumista. Fez também um altar do holocausto da madeira de acácia. Seu comprimento era de 2,20 metros de largura e 2,20 metros o altar era quadrado. A altura era 1,30 metro. Nos 4 cantos colocou 4 chifres, os quais formavam uma só peça com o altar e o revestiu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolher as suas cinzas, pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios foram feitos de bronze. Fez também para o altar uma grelha de bronze, em forma de rede, do rebordo do altar para baixo, o qual chegava até meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grelha de bronze, para que nelas fossem passados os cabos. Fez também os cabos de madeira de acácia revestidos de bronze. Passou os cabos pelas argolas de um e de outro lado do altar, para ser levado, oco e de tábuas o fez. Fez também a bacia de bronze, com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda do encontro. Fez também um átrio ao lado meridional que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, de 44 metros de comprimento. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. De igual modo, para o lado norte, havia cortinas de 44 metros de comprimento. E suas 20 colunas e as suas 20 bases de bronze, ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. Para o lado oeste, havia cortinas de 22 metros, as suas colunas eram 10 e as suas bases eram 10. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. Do lado leste, para o nascente, as cortinas tinham 22 metros de comprimento. As cortinas para um lado da entrada tinham 6,60 metros de comprimento. E as suas colunas eram 13 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada do átrio, de um ou de outro lado da entrada, havia cortina de 6,60 metros de comprimento, e as suas colunas eram 3, e as suas bases 3. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze, os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. O cortinado da porta do átrio era obra do bordador, de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era de 8,80 metros e a altura na largura era de 2,20 metros, segundo a medida das cortinas do átrio. As 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze. Seus ganchos eram de prata e o revestimento das suas cabeças e as suas vigas superiores eram de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Essa é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, tabernáculo do testemunho, segundo por ordem de Moisés, foram contadas pelos levitas, sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Com ele estava Aioliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre de obras, desenhista, bordador,
em pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 1.000 quilos, segundo o peso padrão do santuário. A prata dos arrolados da congregação foram 13.421 quilos. Segundo o peso padrão do santuário, 6 gramas por cabeça. Isto é, metade do peso padrão. Segundo o peso padrão do santuário de cada um dos arrolados, de 20 anos para cima, que foram 603.550. Empregaram-se 3.400 quilos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu, para que as 100 bases, 3.400 quilos, 34 quilos para cada base. Dos 21 quilos de prata que restaram, fez colchetes nas colunas e cobriu as suas cabeças, e lhes fez as vigas superiores. Um bronze da oferta foram 2.400 quilos. Dele fez as bases da porta da tenda do encontro, o altar de bronze, a sua grelha de bronze, todos os utensílios do altar, as bases do átrio ao redor, as bases da porta do átrio, como as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio ao redor. Novo Testamento, Mateus capítulo 28. Passado sábado, o começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. Os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse: Não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, é como acabei de dizer a vocês. E retirando-se, elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. E quando elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram os principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se, eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: Digam isto. Os discípulos dele vieram à noite, enquanto estávamos dormindo, e roubaram o corpo. E se isso chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim do tempo. Salmo 34, do 11 a 22. Venham, meus filhos, e escutem. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade, para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afastem-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos,
e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Provérbios capítulo 9. Dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele crescerá na prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Terminamos mais uma leitura diária. Muito grato por este momento. Lembre-se de compartilhar com os irmãos e as irmãs o vídeo de hoje, para que possamos expandir o Evangelho por todas as nações. Tenha um extraordinário dia. Deus abençoe você e a sua família e até amanhã.